Capítulo 3. A casa de Heitor. A casa estava silenciosa. Do andar de cima, Sofia desceu devagar, observando cada detalhe como se estivesse entrando em território desconhecido. Na sala, o piano chamava sua atenção. Polido, imponente, ainda guardando marcas de outra época. Ela sorriu, sentou-se com cuidado e começou a tocar. As notas preencheram a casa, suaves no começo, depois mais seguras, como se quisessem acordar algo que dormia ali. Heitor desceu as escadas lentamente, atraído pela melodia. Parou no último degrau, observando Sofia. A música parecia puxar lembranças antigas, memórias carregadas. "Você tá mesmo aí, tocando essa música?" murmurou, sem acreditar. "Estou", respondeu ela, sem parar de tocar. Heitor se aproximou, com o olhar perdido entre o presente e o passado. Disse com voz baixa que sempre gostou de ouvir Ângela tocar aquela mesma música. Sofia então parou abruptamente. Olhou para ele, percebendo algo que não tinha notado antes. A partitura, o lugar, o significado. Pediu desculpas, sentindo que havia tocado num espaço que não era dela. Heitor sorriu de leve, dizendo que tinha gostado. Mas Sofia não. Levantou-se devagar, séria, aproximando-se dele como quem toma uma decisão definitiva. Disse que não queria que ele se lembrasse de Ângela, queria que ele lembrasse dela, da Sofia. O beijo que ela deu foi intenso, rápido, decidido. O vestido deslizou por seus ombros, não como provocação, mas como ruptura. Um gesto de quem quer ocupar o espaço vazio que outra deixou. Ela se sentou na beirada do piano, puxando-o para perto. As pernas envolveram a cintura dele numa intimidade mais emocional do que física. Uma tentativa desesperada de marcar presença, de ser lembrada. O beijo continuou, profundo, carregado de urgência. Uma disputa silenciosa entre passado e presente. Dia seguinte. Na casa de Heitor, suíte. Sofia ainda dormia. A porta se abriu devagar e Heitor entrou segurando um buquê de rosas vermelhas, com um cuidado que contrastava com o caos da noite anterior. Aproximou-se da cama e retirou uma única rosa. Com delicadeza, passou a flor pelo braço dela, como se quisesse acordá-la sem romper a paz do momento. Sofia sorriu ainda de olhos fechados. "Bom dia, Sofia", murmurou ele, quase em sussurro. Ela abriu os olhos devagar, encontrando o rosto dele iluminado por um raro semblante de tranquilidade. Respondeu ao bom dia com a mesma leveza e recebeu um beijo suave. Heitor disse que queria levá-la a um lugar naquele dia, sem explicar onde. Sofia se sentou curiosa e ele apenas respondeu que era surpresa, entregando o buquê inteiro em seguida. Ela sorriu ao receber as flores, elogiando-as, mas logo veio a pergunta que sempre pairava entre eles, se eram as flores preferidas de Ângela. Heitor negou com naturalidade, dizendo que comprou aquelas pensando nela, em Sofia. A resposta a deixou visivelmente feliz. Havia algo naquela manhã que parecia diferente, mais leve, quase esperançoso. Heitor então pediu que ela se arrumasse, que tomasse café, porque eles iriam sair. Ele sorria. Pela primeira vez em muito tempo, parecia contente. Na casa da praia. A casa parecia adormecida no tempo. Assim que Sofia cruzou a porta, um cheiro leve de mofo e maresia tomou o ar. Ela olhou ao redor, encantada. Mas algo naquela beleza tinha um toque perturbador, como se o lugar guardasse lembranças que preferiam permanecer enterradas. Heitor entrou logo atrás. O passo dele era hesitante, quase como se cada canto daquela sala apagada pela poeira o lembrasse de um passado que ele evitava revisitar. Sofia percebeu. 20 anos longe dali é tempo demais para ignorar qualquer coisa. Ela sorriu, tentando quebrar a tensão, mas a casa parecia observá-los em silêncio.
Móveis cobertos, cortinas pesadas, corredores escuros, tudo ali parecia esperar. Heitor tentou agir natural, mostrou os cômodos, comentou que o lugar estava abandonado, sem comida, sem vida. Mas Sofia não tirava os olhos dele. A pergunta não dita estava no ar. Por que ele nunca voltou? E, principalmente, por que agora? Heitor a puxou para perto. Um beijo rápido, quase ansioso, como se quisesse desviá-la do que realmente importava. Sofia sorriu. Disse que aquele dia seria inesquecível. E seria. Só não pelos motivos que ela imaginava. Na praia. A tarde seguia quente, e Heitor estava deitado com Sofia sob o sol, tentando aproveitar um raro momento de paz. Ela o beijou, leve, antes de se levantar para buscar água de coco. Heitor ficou sozinho. Olhou o mar e, por um instante, viu na memória a imagem do filho pequeno correndo pela areia, rindo. O riso ecoou apenas na cabeça dele. O presente parecia silencioso demais. Quando voltou à realidade, notou uma figura sentada perto. Uma mulher de chapéu, imóvel, lendo, até virar o rosto. Foi como se o mundo parasse. O olhar dela congelou, o dele também. Um nome saiu quase sem ar. Susana. A mulher levantou às pressas, tomada por uma mistura de medo e raiva. A voz dela saiu afiada, acusadora, chamando-o de monstro, como se a simples presença dele fosse uma ameaça. Sofia retornou sem entender o clima pesado que pairava ali. Susana a encarou como se estivesse alertando uma vítima que ainda não percebeu o perigo. Poucas palavras, porém cheias de veneno. Toma cuidado. Susana se afastou rapidamente, deixando para trás um silêncio que parecia mais alto que o mar. Heitor ficou imóvel, perdido entre culpa, confusão e lembranças nebulosas do acidente que tirou a vida de Ângela. Ele murmurou que não lembrava exatamente o que aconteceu naquele dia, e isso fez o ar ficar ainda mais pesado. Sofia tentou aliviar a tensão, puxando-o para o mar, mas os olhos dele já estavam distantes, como se algo dentro dele tivesse sido despertado, algo que ele não queria, ou não conseguia, lembrar. Na casa de praia. A noite caiu pesada sobre a casa de praia. No quarto, Sofia dormia profundamente, alheia ao silêncio denso que tomava o ambiente. Heitor, porém, não conseguia descansar. Estava sentado ao lado dela, imóvel, com o olhar perdido em algo que só ele via. Depois de alguns segundos, levantou devagar, como se tivesse medo de fazer barulho, ou medo do que estava prestes a encontrar. Abriu uma gaveta antiga. Um estalo de madeira ecoou no quarto vazio. Lá dentro, fotos. Muitas. Todas dela. Ângela. Ele pegou uma, depois outra e outra. Cada imagem parecia puxá-lo para um passado que insistia em sangrar. A foto do casamento caiu em suas mãos e o rosto dele mudou, como se o tempo tivesse aberto uma ferida que nunca cicatrizou. Sem dizer uma palavra, Heitor saiu do quarto levando a foto, enquanto Sofia continuava dormindo, sem imaginar o que estava prestes a despertar dentro dele. Na casa de Susana. Heitor chega e toca a campainha. Susana abriu a porta e encontrou Heitor diante dela, abatido, com o olhar de quem já havia perdido tudo. Susana, o que você está fazendo aqui? Heitor não respondeu de imediato. Tirou do bolso uma fotografia antiga e a mostrou a ela. As mãos tremiam. Heitor, eu amava sua irmã mais do que tudo. Eu amava ao meu filho. A voz falhou. O choro veio sem controle. Heitor, eu não tive culpa do acidente. A única coisa que me lembro é de ter perdido o controle do carro. Susana franziu o rosto, confusa. Do que você está falando? Heitor respirava com dificuldade,
como se revivesse cada segundo daquele dia. Do maldito acidente que matou a minha mulher e o meu filho, eu não tive culpa. Susana o encarou em silêncio por alguns segundos. Então, com um tom firme, soltou a verdade. Heitor, Lucas não morreu em acidente nenhum. Ele está vivo. O mundo parou. O quê? Susana respirou fundo. Do que você está falando? E quem contou? Heitor parecia perdido dentro da própria mente. Quando acordei no hospital, o Guilherme me contou. Disse que Ângela e Lucas tinham morrido. Eu só lembro de perder o controle do carro e vejo a Ângela toda ensanguentada. Susana desviou o olhar. Acho melhor você conversar com o Guilherme. A angústia virou desespero. Você disse que meu filho está vivo. Por que está fazendo isso comigo? Susana voltou a encará-lo. Ele está vivo. Lucas foi criado pelo Guilherme. Eu achei que o seu ódio por tudo o que aconteceu tinha te afastado dele. Heitor se aproximou um passo, implorando. Me fala o que aconteceu. Susana balançou a cabeça. Não, pergunte ao Guilherme. Ela fechou a porta. Heitor ficou ali, imóvel, sentindo a verdade pesar mais do que qualquer lembrança distorcida. Se o filho estava vivo, então sua vida inteira tinha sido construída sobre uma mentira. Na faculdade. A reunião dos professores corria tranquila, até a porta ser arrombada com violência. Heitor entrou como uma tempestade, o olhar obsessivo, as mãos trêmulas de fúria. Ele agarrou Guilherme pelo colarinho diante de todos, exigindo a verdade sobre o filho que acreditava estar morto. Os professores ficaram imóveis, aterrorizados. Sofia tentou acalmá-lo, mas Heitor estava completamente tomado. Gritou, expulsou todos da sala e isolou Guilherme como um animal encurralado. Quando ficaram a sós, a máscara de controle de Guilherme começou a cair. Heitor o encostou contra a parede, ainda ecoando as palavras de Susana. A cada segundo, a raiva dele crescia, mas algo em seu olhar mostrava medo. Medo de finalmente compreender o que tinha sido apagado da sua memória. Guilherme, com o nariz sangrando, finalmente encarou Heitor e disse algo que fez o ar da sala ficar pesado. Seu demente, você não se lembra de nada. A expressão de Heitor desabou. Ele queria o filho, queria respostas, queria entender por que a própria mente o traía. Guilherme limpou o sangue, respirou fundo e fez um convite que soou como sentença. Vem comigo, mas sem ela. Heitor não percebeu, mas naquele instante estava entrando em um território onde a verdade era muito mais sombria do que ele imaginava. Rua. Carro de Guilherme. O carro parou diante de uma casa comum, mas algo naquela fachada fazia Heitor estremecer. Ele não sabia por quê. Só sabia que odiava aquele lugar, como se sua memória tentasse avisá-lo de algo terrível. Guilherme desceu primeiro, impaciente. Disse que ali estava a verdade, e que Heitor precisava encarar. Sem opção, Heitor o seguiu. Interior da casa. Sala. Assim que entrou, Heitor sentiu o ar pesar. A sala parecia comum, mas sua mente começou a distorcer tudo. Fragmentos de lembrança surgiram como flashes, a bolsa de Ângela sobre o sofá, o medo, o pressentimento de algo irreversível. A dor de cabeça veio forte, como se algo dentro dele lutasse para ser lembrado. Foi então que Guilherme revelou o que vinha escondendo há anos, e o tom de voz dele era tão frio quanto a casa. Durante todo esse tempo, Heitor nunca tinha tomado remédio algum. As pílulas, dadas com carinho falso, eram outra coisa. Algo para quebrar sua mente aos poucos. Algo para impedir que ele lembrasse da verdade. Guilherme confessou tudo com orgulho doentio. Transformara a mente de Heitor em um brinquedo, uma marionete. Tudo porque Heitor havia roubado o amor que ele achava ser dele. A confissão piorou. Enquanto Heitor tentava entender, Guilherme revelou o que realmente unia ele e Ângela. Eram amantes. A verdade atingiu Heitor como uma lâmina. E então, diante da sala, diante da dor,
A lembrança voltou inteira, brutal, nítida, devastadora. Heitor viu a si mesmo subindo aquelas escadas, viu o sapato de Ângela no corredor, ouviu gemidos atrás da porta entreaberta e reviu a cena que matou tudo dentro dele. Ângela e Guilherme, juntos. A revelação tomou conta dele como uma sombra que finalmente encontrava forma.